Fala, amigos da TV LM, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. E a gente fica feliz da vida porque sempre, né, esse nosso bate-papo rende, porque a gente vai falar daquilo que a gente mais gosta, do que é o futebol. É mesmo, meu amigo Bosquinho? Hoje nós dois novamente, que o doutor está numa construção lá na casa dele que diz que tem poeira para tudo quanto é lá, tá mais poeira do que aqui o nosso caminho aqui do Zezinho. A construção dele lá está mais difícil do que a construção do Chico Buarque. Tá, mais difícil. Por que do Chico Buarque é difícil? Aquela música. A música, ela toda feita em redondilha maior, né? Baseada nos poemas gregos. Então, aquela construção não foi fácil de se fazer não, né? Dentro da realidade brasileira, né? Ô Nilton, e o Tite caiu. Caiu, pois é, tem aqui alguma coisa e aqui. O próximo que vai cair é o Mano. É o Mano? O Fluminense está jogando mal demais, né? Né? Vai jogar daquele jeito, não precisa do Mano não, bota o Marcão lá mesmo, que o Marcão... Eu acho que o Marcão dá certo. Vai ser melhor. E os nossos ouvintes aí, né, mais uma vez aqui no Zezinho, rapaz, aqui no Zezinho tá um caso de polícia, viu? Baixou o Nero na rapaziada, tem fogo para todo lado. Eu nunca vi um lugar para ter mais fogo do que Brasília atualmente. E aqui na chácara do Zezinho, é no descampado aqui pelo lado aqui do Parkway. Meu filho, eu tenho hora que eu tenho medo de ficar assado no meio desse fogaréu todo. Você acha que esse fogaréu todo tem um negócio, parece que é criminoso, né? Isso é para atiçar alguém. Sabe o que é, cara? Há muito tempo atrás, eu fiz um trabalho sobre os poceiros na Amazônia. E era um trabalho com a minha esposa que estava fazendo agronomia na UNB. Ela não tinha tempo, falou, faz isso aí para mim e tal, vai lá no Instituto Nacional do Índio, vai lá na FUNAI e tal, faz uma pesquisa aí para ver, porque geralmente era em cima de terra indígena. Então o processo era assim, vinha um garimpeiro, vinha um poceiro, aí depois legalizava em cima da terra indígena. Era um tipo de invasão branda. Ela era planejada, entendeu? Então, eu acho que aqui no DF, essas queimadas aí, enquanto estava invadindo aqui pro lado de Taguatinga, Guará, Ceilândia, Samambaia, estava tudo bem. Agora os caras estão querendo invadir no Lago Norte, Lago Sul, aeroporto aí o troço fica mais complicado. Mas a gente vai superar isso tudo, porque se o ser humano não cuidar do planeta, ninguém vai cuidar não. Então, mas vamos começando o nosso programa. Você falou do Tite, caiu, e aí a diretoria colocou como interino lá o Felipe Luiz e o Marcos Paulo. Está falando assim, o que nós achamos aí disso tudo aí. Se os atletas, as estrelas lá do Flamengo, irão respeitar o novo técnico, que até pouco tempo era jogador. Veja o que aconteceu com o Rogério Ceni. Você acha que o Felipe Luiz vai ter condições de fazer alguma coisa lá na direção lá do Flamengo? Primeiro eu acho que o Felipe Luiz começou certo, né? Começou lá no Sub-17. Foi campeão, inclusive, né? Aí foi pro Sub-20, foi campeão mundial. E com certeza ele estava acompanhando Sub-23, jogador emprestado, jogador que pode compor o elenco, etc. Eu acho, é a crítica que eu faço ao brasiliense, né? Porque você chega num time, tem dois jogadores lá, um de 28 e outro de 35. Nenhum dos dois quer correr. Você tira um, a torcida perde o que está de fora. Você bota o que está de fora, a torcida perde o que saiu. Se você tiver um sub-23 lá e um sub-20
ou o sub-17 bom, você vai botar o sub-17 e mandar os dois que não quer jogar embora. Então, no meu modo de ver as coisas, o Felipe Luiz tem todas as condições de fazer isso. E a gente já previa que o Felipe Luiz poderia substituir o Tite, né? Lá no Fluminense, talvez, eu não sei se o Mano não ganhar esse jogo aí contra o Cruzeiro, eu não sei se ele amanhece para quinta, não. E é contra o Diniz, hein, que está afastando já os cruzeirenses. Vamos ver, né? Se você que já foi técnico, já é um estudioso aí do futebol, o que acontece com o Tite e com esses técnicos de hoje? Inclusive tem uma pergunta aqui, vou puxar aqui do Jairo, o seu amigo lá, o Jairo. Ele fala aqui o seguinte: essa saída de bola dos times do Brasileirão estão sofríveis. No fim de semana, por exemplo, teve vários erros aí de saída de bola, na segunda divisão também, do DF. Pergunta a vocês, da mesa, quando jogavam bola, saía tocando ali da área ou era o tiro de meta mesmo que valia, né? E aí eu te pergunto, esses técnicos aí, tipo Tite, esses outros aí, esse agora é o gancho da pergunta. Eles estão inventando muito, não? O Guardiola inventou um jeito de jogar futebol. E ele não abre mão. Bom, isso o Guardiola. Tá, e aí todo mundo copiou. Uma saída que eles chamam de Volpiana. Volpiana. Por que Volpiana? Foi um cara que chamava, não sei o que lá, Volpe, que inventou. Então aqui, ó, back central, quarto zagueiro, volante, meia direita, meia esquerda, ponta direita não, pé invertido e ponta esquerda. A saída é essa aqui, ó. Então todo mundo, você não vê que às vezes fica os três aqui, não fica três em linha, aí a bola vem daqui, vai aqui, vai no goleiro, vai aqui, ou vai aqui, vai aqui, ou vai aqui, vai aqui, vai aqui. Você vê que sempre é posicionado. Não é aquele antigo jogo de botão, quando você botava lá lateral direito, tal. Só que aqui, ó, o goleiro saiu a bola, o quarto zagueiro aqui, o central aqui, o lateral aqui, né? O outro lateral e os dois meias. Aí tem os dois atacantes lá, aqui pode ser o lateral direito também, entendeu? E aqui pode ser o lateral esquerdo. Aí tem o atacante lá na frente e os dois atacantes. Então você vê que usa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jogadores para fazer a saída. 7 jogadores para fazer a saída de bola. E todos posicionados. Então por isso que se tenta fazer essa saída de bola, tanto na quarta, na terceira, na segunda e na primeira divisão. Só que quem fazia isso era o Jorge Jesus aqui no Brasil, e o Flamengo com um plantel muito melhor do que os outros times. E o Diniz, com aquele bando de cabeça de bagre, conseguiu fazer isso. Com muito treino, mas muito treino mesmo, em espaço reduzido, treinamento de bobinho, treinamento de 2, treinamento de 4 contra 3, de 5 contra 4, de 6 contra 5. Então, de tanto treinar, o Diniz condicionou os caras a fazer isso. Por isso que todos os comentaristas aí falam que o trabalho do Diniz leva tempo. Porque você fazer uma saída dessa
no City, você fazer uma saída dessa no Liverpool, no Barcelona, no Real Madrid, no Bayern de Munique, no Borussia Dortmund, é uma coisa. E você fazer uma saída dessa com Fabrício Bruno, Manuel e outros cabeças de bagre que tem por aí, é outra. Entendeu? O problema é esse. O posicionamento é o mesmo, o nome da saída é o mesmo, só que na hora da execução você tem que ter excelência. E jogador da segunda, terceira, quarta divisão não tem excelência. E a maioria dos times brasileiros hoje não tem essa excelência toda, porque os melhores jogadores com 17, 18, 19, 20 anos, o último caso aí é o João Gomes, André, etc., o Estevão, o Hendrick, Vinícius Júnior. Os melhores jogadores do Brasil estão saindo com 16, 17, 18 anos. E, inclusive, não é problema, não é o Tite em si. Também ele tem lá o seu estilo de comando, né? Mas aí, inclusive eu vi agora aí, você falando esse negócio aí do Diniz, né? Primeiro jogo, o Cruzeiro empatou com o Palmeiras lá no Sub-20. Empatou com o Palmeiras em 2-2. Estava ganhando, aí começou aquele negócio lá do estilo Diniz. Aí veio para o jogo da volta, ontem inclusive, né? 3-0. 3-0. E aí todo jogo do Cruzeiro saía lá com o Otávio, já é o estilão do Diniz ali, já no começo ali com a garotada. Aí o que acontece? Realmente leva tempo, é o que o professor falou, leva tempo para implantar uma filosofia. Aí eu acho errado só o seguinte: leva tempo, então vai usando o que já sabe até aprender o outro. Mas aí é o que o Mano Menezes tentou fazer. Mas aí tem um problema muito sério. Se você quebra a bola e seu centroavante, no caso do Cano, né, se fosse o Fred, ele escorava e esperava o time chegar. O Cano não tem essa força nem essa velocidade. A bola bate e volta, a bola bate e volta. Por isso que o jogo do Diniz é um jogo de aproximação. Não é aquele jogo de você quebrar a bola com o goleiro ou do tiro de meta, o atacante batalhar pela primeira bola, para a segunda bola sobrar para um dos atacantes. O Cano não é esse tipo de jogador. Por isso que o Mano já mudou para o Cauã Elias. Mas o Cauã Elias também, nos 6 primeiros jogos, ele deu tudo que ele tinha. Uma hora o cara cansa e todo mundo começa a marcar. Então o Fluminense tinha uma saída de bola para atrair o adversário, e quando quebrava as linhas, chegava ao ataque com aproximação. Agora ele tenta sair na quebrada de bola. Quando o Fluminense consegue recuperar essa bola na intermediária defensiva, ele consegue chegar ao ataque. Quando não recupera, fica defendendo o tempo todo, igual foi contra o Atlético Mineiro, igual foi contra o time aqui do Atlético Goianiense aqui. Não vou discutir se o gol foi válido ou não foi válido. Eu achei que o Fluminense foi incompetente, teve umas 3 chances de fazer um gol, não fez, perdeu. Mas o Atlético no jogo inteiro foi um time que propôs o jogo. Inclusive o Diniz já deu uma entrevista falando que o Cássio, né, vai ser mais fácil ensinar o Cássio esse joguinho dele do que foi com o Fábio. O Fábio já está mais velho, 6 anos mais velho. E que o Fábio aprendeu, agora que o Cássio já gosta de sair ali, jogando ali com os pés. Bom, mas voltando aqui agora para o Distrito Federal, tivemos um jogo aí no Mané Garrincha esse final de semana, e teve problema demais lá com a imprensa lá. A imprensa teve problema. Você ficou sabendo alguma coisa? Tipo, a CBF vai recorrer, que tinha profissional da imprensa tirando selfies lá com os jogadores dentro do campo. Foi um problema sério lá e que deu uma complicada aí. Mas eu acho que não tem nada a ver, não tem? Esse problema de tietagem,
de jornalista de Brasília, radialista, jornalista, cinegrafista, locutor, etc., de ficar tietando jogador de fora, esse problema não é novo aqui em Brasília, isso sempre aconteceu. Agora, eu fico pensando assim, o cara é um profissional de rádio, de televisão, de jornal, ele tinha que estar ali só cumprindo a função dele de trabalho. Profissional. Se ele é um repórter, fazer a pergunta se não pode fazer lá no campo, porque decididamente querem acabar com o rádio, né? Acabar com os repórteres de campo de rádio, acabar com tudo. Não pode fazer mais, só faz na zona mista, né? Então, se ele é repórter, se ele é radialista, se ele é locutor, se ele é cinegrafista, cabe a ele fazer a função dele. Esse negócio de tietagem tem que ser a hora que o jogador está lá à disposição, em treino, etc. Não na hora do jogo. Na hora do jogo eu acho até uma coisa antiprofissional, porque aí você deixa de ser o profissional que você é para você ser o profissional torcedor. Bom, você, eu e vários outros da imprensa esportiva que eu acompanho futebol desde 75 na Record, lá que era em cima daqueles ônibus velhos, lá era fio daqui lá no Macaburro. Era cabo, né? É o famoso macarrão que a gente falava, né? Macarrão. O profissional daquela época, ele tinha o seu time de coração, mas era muito profissional, né, professor? Eu me lembro bem, uma vez, um profissional da TV Record, né, não vou citar o nome aqui, porque é antiético, mas queria entrevistar lá o Pelé, né? E ele não conseguiu entrevistar o Pelé, não porque o Pelé não queria dar entrevista para ele, é porque ele era profissional demais e não podia fazer aquela entrevista ali naquele momento. Então, ele teve a oportunidade, mas não fez. Hoje seria capaz alguém fazer isso? A Globo, o ESPN, a Bandeirantes, elas proíbem o profissional de falar o time que torce, né? Eu trabalho aqui na internet. Fala o que você quiser. Eu gosto do Fluminense desde 1963, portanto eu tinha 9 anos. Então, mas, por exemplo, no jogo contra o Atlético aqui, eu achei que o Fluminense não mereceu ganhar, não. Teve 3 chances de gol? Teve. O Atlético, o Fábio fez umas 4 ou 5 defesas, mas eu vi o jogo como profissional de imprensa, não como torcedor do Fluminense. Tanto é que eu não entro nem na discussão se a bola saiu ou não, porque quando o jogo é caseiro, o VAR mostra um lance. Quando o jogo é fora de casa, ele mostra outro lance. Porque tem um lance lá que a bola saiu, mas o VAR caseiro mostrou só que a bola não saiu. Então eu não acho que isso aí foi determinante para a campanha do Fluminense. A campanha do Fluminense é muito ruim. Com o Mano Menezes e com o Diniz, com o Mano ainda teve uma reação, aquela melhora do moribundo, né? Melhora antes de morrer. Então o erro não foi determinante para a derrota do Fluminense. Determinante para a derrota do Fluminense foi ele ter jogado muito mal. Então eu acho que cabe ao profissional dessas emissoras ser profissional, ser imparcial no seu julgamento. Mas a gente claramente vê que alguns comentaristas da Globo e do ESPN, eles são declaradamente flamenguistas e corintianos. Pois é, eu até fico assim, eu comecei a assistir hoje para pegar uma pauta assim mais animada. Aí eu fui para o Sport TV, né? Vamos falar, porque é lá mesmo que eu estava, falando só de Flamengo. Aquilo ali foi Flamengo. Eu falei, deixa eu ver o ESPN. Flamengo também. Eu falei, não, diz isso. Não, o ESPN os 2 recursos do STJD pela mudança do jogo, da data do jogo, para beneficiar
o Atlético Mineiro e beneficiar o Flamengo. É. Quer dizer, aí é o que eu falo, né? Você bota um presidente da CBF chamado Edinaldo. O Edinaldo é igual frango de granja, cara, não aguenta pressão de panela de pressão. Então, o que acontece com o Edinaldo? Frango de granja, Não aguenta panela de pressão, ele derrete. Então, hoje o Flamengo e o Atlético tem 10 jogadores estrangeiros no plantel, cara. Coisa que nunca teve no futebol brasileiro. Então, eles querem adiar o jogo. A data FIFA termina na terça, o jogo era na quarta, eles querem pôr pro domingo. E aí, o seu Edinaldo, ele avacalha o campeonato brasileiro, cara, para atender Flamengo e Galo. Ei, eu volto a falar, não sou corintiano, não sou flamenguista, não sou vascaíno, nem sou atleticano. Meu segundo time no Brasil, se fosse para eu ter, eu seria atleticano. Os únicos times que eu torço no mundo é o Fluminense ganhar e o Flamengo se lascar. E o Peñarol, eu gosto do Peñarol do Uruguai, tá? Fora o Fluminense, eu não torço para mais ninguém. Eu gosto do Peñarol, e se eu não fosse Fluminense, eu era Galo, porque eu sou mineiro. Mas como eu não torço pro Ainda Fluminense... bem que você não é Galo, senão nós ia ficar aqui meio complicado. Ia brigar, né? Então, mas claramente a gente vê que os caras torcem o discurso a favor do Flamengo e do Corinthians. Mas você pode ver aí que tanto o presidente do Vasco lá e o presidente do Corinthians entraram hoje no STJ com a representação e o do Vasco falou que se não der nada, ele vai na justiça comum. Mas é o que acontece, né? A Portuguesa de Desportos até hoje está esperando o Flamengo pagar a fatura da segunda divisão, que a Portuguesa acabou, né? A CBF acabou com a Portuguesa de Desportos, um time que revelou do Djalma Santos ao Enéas para a seleção brasileira. Grandes jogadores para a seleção brasileira. E o Vasco está indo no mesmo caminho, e o Corinthians também vão entrar na justiça comum. Hoje a Globo já mostrou um item do regulamento lá que, se falar 10 dias antes do jogo, pode mudar, até 20 dias antes do jogo pode mudar a data do jogo. Agora eu quero saber como é que eles vão mudar a data do jogo sem interferir no Campeonato Brasileiro, que é o que o Corinthians e o Vasco estão pleiteando, que a data antiga não interferia no Campeonato Brasileiro. A mudança atual interfere. Agora eu continuo falando, olha, com Paquetá e Edinaldo, cara, 40 anos sem ganhar a Copa do Mundo. E tem um negócio, hein? Não vai dar nada isso aí. Vai ser o que a CBF quer e pronto. Mas quem é que elege o Edinaldo? Eu pego aqui 8 federações que você faz o jogo do time lá, se der 1.000 pessoas no estádio, você pode botar a mão pro céu. Bom, e aqui o nosso campeonato, né? Série B continua aí, ó. Primeiro lugar aí, o Sobradinho Esporte Clube. Volta Sobradinho ou não? Sobradinhense. E segundo vem o Taguatinga, né? O TEC. Terceiro, Legião. Quarto, Sociedade Esportiva Samambaense. Aí vem a turma lá embaixo, o Lusiânia, rapaz, com tantos títulos, está em quinto lugar aí com 6 pontos. O Valparaíso em sexto com 6, em sétimo o Riacho City. Sabe qual que é o Riacho City esse? É o do Pastor. É o antigo bolonense? Bolonense. Oh, meu Deus. Tem 3 pontos. E o Botafogo, de tantas glórias aqui no Distrito Federal, ainda não fez nenhum ponto. Qual é a rodada aí? Sexta rodada aí. Meu Deus. E já vai começar a sétima agora. Lusiane e Botafogo, Riacho e Val, Sobradinho e Cesp, e o TEC e Legião. Olha, o nosso campeonato, eu até não ando cobrindo o campeonato atual, e eu falo sempre aqui por 2 motivos. Um é que
a TVNM trabalha com imagens, né? E a gente cobrir um jogo para não mostrar o jogo, a gente poderia, mas você pode cobrir o jogo, os melhores no começo. momentos, né? Aí eu te pergunto, e a final, eu vou poder cobrir? Não, a final aí já é do... Você tem que pagar. Não é pagar, não, é da federação. Então eles é que vão transmitir. Aí até hoje, eu tinha convidado o Alan Guilard para vir aqui, mas ele falou, Nilton, eu vou ver o horário que eu estou livre, porque hoje é posse do Daniel. Eu não sei se é na federação, se foi reeleito, ou aconteceu alguma coisa. Aí não deu. Eu ia perguntar justamente para o Alan Guilard sobre isso, né? Qual que será o futuro aí do site, né? Porque a gente transmite para o site, com relação ao futebol local. E se for continuar desse jeito, eu estou que nem você. Eu acho que eu nem vou renovar mais a BCD. Porque... O que eu volto a falar no histórico do rádio, no histórico do futebol, nos grandes jornalistas, todo grande jornalista brasileiro, eu vou citar só 4, tá? Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, Jô Soares e Fausto Silva, Faustão. Todos eles foram repórteres de campo. Então, o rádio sempre formou profissionais para o jornal, para a televisão, para o canal 100, etc. A televisão não forma profissionais. Então, enquanto não deixar aberto, quem tem um site, quem tem, tipo, é o jornalismo de... eletrônico. Não, tipo é o jornalismo de hacker, né? Do Intercept, daquele lá, Mick Lades lá, inglês que foi preso, etc, etc. Esse tipo de jornalismo, ele hoje tem mais credibilidade do que o jornalismo oficial. Por quê? Porque ele é um jornalismo que ele vai lá e mostra o fato nu e cru. Enquanto o futebol não permitir que o Nilton, com a câmera dele, e o jornalista, radialista ou locutor amigo dele vá lá e filme o jogo e mostre, não, mas aí tem o direito de imagem, aí tem a propaganda, aí tem o patrocinador. O futebol brasileiro, que era amplo e grande, só tá. Aí é TV Casé, que era, um cara tem dinheiro para pagar, TV não sei o que o outro tem dinheiro para pagar, TV importada, Disney, não sei o que, e o futebol brasileiro só minguando. Quando o futebol brasileiro era aberto, que possibilitava o surgimento de grandes profissionais, eu só falei 4, hein? Aí você vai, João Saldanha, Rui Porto, Márcio Guedes, Januário de Oliveira, Juca Kfouri, etc, etc. Todos profissionais de rádio, depois revista Placar, jornal Nanico, como o Pasquim tinha, Ziraldo, tinha tantos outros lá. Então, o futebol brasileiro, agora, não é canais Disney. Aí, não, o direito de imagem é da Disney, ninguém pode transmitir o jogo. Eu não sei não, nós estamos entrando aí numa seara, e a outra seara totalmente errada, eu já falei. O boxe, na época da lei seca, virou terra de ninguém. A casa de aposta dominou e o boxe americano quase que acabou. Então, ó que entre essas casas de apostas aí, o que tem de mafioso em cima de cada aposta dessa não existe. Não sei se vocês lembram, quando a Polícia Federal prendeu um monte de gente no interior de São Paulo, no interior de Goiás, no interior ali do Amazonas, que
manipulava os resultados da loteria esportiva, Lembro disso. esses jogos de casa de aposta é mais ou menos a mesma coisa. Então tá aí, o meu amigo Jairo, você tinha perguntado da saída de bola. A gente deu só uma geral aqui, porque inclusive tem aqui já a exposição aqui do professor que falou sobre o Guardiola que inventou, né? A saída de bola é do Volpiano, mas o Guardiola aperfeiçoou. E aí o Rooney, aquele centroavante da seleção inglesa, Woody Rooney, né? Ele fala uma coisa: o Guardiola quer que todo mundo jogue futebol do mesmo jeito. Eu concordo com o Rooney. Existem 1000 maneiras de você ganhar um jogo. Essa maneira do Guardiola e a maneira que o Jorge Jesus implantou no Flamengo é uma maneira que você implanta até os outros não saberem marcar. Mas depois você pode jogar por uma bola, você pode jogar, recuar suas linhas, deixar o adversário a posse de bola, igual o Mourinho fez naquela final entre Barcelona e Chelsea, que ele jogou. O Barcelona deu 600 toques na bola, o time do Mourinho deu 180 e o time do Mourinho ganhou. Então tem várias maneiras de jogar futebol. Agora, o Rooney, a crítica que ele fez é que todo mundo quer jogar só igual o Guardiola. Eu também discordo. Eu acho o Van Gaal um bom treinador, aquele que está no Barcelona muito bom, e vários treinadores, entendeu? E eu também concordo com o Rooney que tem várias maneiras de você ganhar um jogo. Até porque o técnico, né, que é técnico mesmo, inteligente, que entende mesmo do que está fazendo, ele tem um plano B. Tem que ter um plano B. Aconteceu há poucos dias com o Abel, estava perdendo o jogo, não sei, eu não lembro, me lembro qual time. Segundo tempo era outro tipo de jogo. Botafogo. E ele virou o jogo. 4-3. Entendeu? Então tem que ter um plano B. Então, se eu sei como é que você vai jogar, eu vou jogar igual você. Agora, a grande diferença de ter o plano B é quando você tem pelo menos atletas do mesmo nível. Quando o Flamengo saneou as dívidas e entregou um elenco de craques na mão do Jorge Jesus, no futebol carioca estava ainda Abel, Vanderlei, aqueles treinadores de 1970, 80, o Jorge Jesus foi sopa no mel para ele, né? Melhor elenco, treinador vindo da Europa com outra mentalidade, passou o trator, né? Então, você tem que ter duas coisas: elenco e treinador bom. E o adversário tem que ter elenco e treinador que equilibre o sistema de jogo. Ô Jair, eu só voltei nesse assunto aí para a gente chegar aqui de novo aqui no nosso campeonato aqui, que a gente até falou que não está cobrindo nem nada. É porque aqui no nosso campeonato eu vejo, tem uns técnicos bons aqui, tem o Christian, que é um bom técnico, tem, cita mais um aí, lembrei só do Christian. Agora ele é careca, mas quando ele era do Grêmio, ele era cabeludo, do Gama lá, o Glauber? Tadei. O Wilson Tadei, ótimo. Né? Tá chegando aí, agora foi até bom você falar, tá chegando aí o Glauber, que vai assumir a Sociedade Esportiva do Gama agora já no ano que vem. Então é isso aí. O Gueltini, apesar meio mal-humorado, mas inteligente. Mas conhece de futebol, isso. Entendeu? Então o que a gente quis comparar aqui, hoje é isso, que o nosso tchan-tchan-tchan aqui, ainda falta o tchan, para chegar lá. Bom, para mim o principal problema do futebol de Brasília é a falta de intercâmbio. Que a gente só tem intercâmbio quando vai jogar a quarta, terceira, segunda divisão. Então tem que ter intercâmbio. Enquanto não tiver, não tem jeito. Não vai evoluir. O futebol do Nordeste, todinho só evoluiu por causa da Copa do Nordeste. E o que a gente defende aqui é a Copa Planalto, Copa Centro-Oeste. Mosquinha, mais alguma coisa? É que a gente
Eu já mandei o currículo para você, não sei se você vai postar aí na internet, que a gente vai fazer aqui no MMTV Esporte o Futebol Raiz. Aqui é Pé de Ferro. Aí é o programa aí que nós vamos... Dá só um esboçozinho de como que vai ser o programa. O programa vai ser... Capitaneado por você. Eu tive a honra de ser convidado aí pelo presidente para fazer um programa solo aqui. O programa vai ter muito do futebol goiano, que está mais evoluído que o futebol de Brasília, né? O meu neto faz jornalismo lá e trabalha na Aparecidense, cobre alguma coisa do Atlético Goianiense, como jornalista júnior. E estou procurando um companheiro jornalista que entenda de futebol europeu. Então o primeiro quadro vai ser sobre o futebol. Primeiro a gente faz a chamada dos destaques, né? Futebol goiano, futebol europeu, e os 15 minutos eu falo sobre o futebol brasileiro da primeira e da segunda divisão, as Copas Sul-Americana e Libertadores, e no final a gente fecha sobre todos os 3 apresentadores dos 3 quadros. A gente pretende fazer cobertura, não temos setorista, não temos patrocínio, temos vontade de fazer esporte e falar do esporte como era o futebol raiz, né? Aqueles grandes comentaristas, Nelson Rodrigues, Rui Porto, Márcio Guedes, João Saldanha, Armando Nogueira, Juarez e tantos outros, Cafunga, Mário Viana e tantos outros do futebol, o grande futebol brasileiro raiz. E que tinha os Didi lá no meio de campo, que tinha o Gerson, que ganhava as jogadas no pé de ferro. É isso aí, então aguarde, que tá vindo aí toda sexta-feira, futebol raiz, aqui é Pé de Ferro. Futebol raiz, aqui é Pé de Ferro, tá bom? O programa vai no sábado ou na sexta? Toda sexta, no mesmo horário aí do Tribuna, para o cara saber que tem Tribuna e tem o... Isso, 20 horas então, certinho? Obrigado, Mosquinho. Hoje o professor a gente deu essa colaboração aqui com a gente. O doutor Wilma ainda está no estaleiro. Construção não é para qualquer um, não. Não, demora. E semana que vem estamos aqui de novo. Na semana que vem, se ser nessa, na outra sexta a gente começa aí o Pé de Ferro. Isso. Um abraço a todos. Até a próxima.